Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula, sejam muito bem-vindos ao nosso canal do Educarachá. Então hoje vamos para mais uma aula de Geografia da EJA nível 2. Eu sou Jaqueline Carvalho e vamos lá. Bom, hoje a gente vai começar um assunto novo. Hoje a gente vai começar a falar sobre processos erosivos. Então vamos lá para a gente aprender um pouquinho sobre o que é isso. Bom, gente, o que é um processo erosivo, né? A erosão é o processo de desgaste das rochas e do transporte do material desgastado. Então, a erosão, ela vai atuar, né, tirando ali sedimentos, trabalhando o nosso relevo, trabalhando as nossas encostas, para que se tenha uma modelagem, se tenha um desenho do relevo, certo? Então, isso que são os processos erosivos. É o processo de retirada, de transporte e de deposição dos sedimentos. Então, primeiro você retira, em seguida esse sedimento é transportado e ele é depositado em outros locais. Sedimentos, gente, são pequenas partículas ou até de uma granulometria maior que vão se soltando, né? Vão se desagregando das rochas. É um processo de fragmentação, de desagregação das nossas rochas. Bom, e aqui a gente tem os agentes exógenos. Os agentes exógenos são os responsáveis pela modificação do relevo, pela transformação desse relevo através dos agentes erosivos. Então, quem são esses agentes que produzem essas erosões? Então, olha só, a gente vai ter a ação do mar, a gente vai ter a ação dos rios, a gente vai ter a ação das chuvas, dos ventos e formam essas paisagens maravilhosas que a gente está vendo aqui. Todas essas paisagens, esses são desenhos esculpidos pelas ações dos agentes exógenos. São eles que fazem todo esse trabalho, todo esse desenho nessa estrutura. Bom, então vamos começar a falar um pouquinho de como isso acontece, como se dá o processo erosivo. Bom, para começar um processo erosivo, primeiro a gente tem que ter o intemperismo. O intemperismo, neste caso, químico e físico. O intemperismo, ele se dá antes da erosão. Então, primeiro eu vou ter o processo de intemperismo e, posteriormente, eu vou ter o processo erosivo. Por quê? O intemperismo vai soltar, ele vai retirar, ele vai fragmentar aquela rocha, né? Ou através do processo de desagregação, de quebra, de fratura, ou até mesmo a partir do processo de dissolução dessa rocha. E a partir desse processo que você quebra, que você retira esse sedimento, é que a erosão vai atuar. Então vamos pegar um exemplo. Vamos imaginar que a gente tem uma rocha. Essa rocha está ali na natureza, e está sofrendo ali todos os intempéries, chuva, vento, diferença de temperatura, e ela vai começar a quebrar, ela vai começar a fraturar. E aí, ali nessa fratura, nessa quebra, ela vai começar a formar sedimentos. E esses sedimentos vão ser transportados através de processo erosivo. Então, tá vendo? Primeiro eu tenho a erosão, em seguida eu tenho o transporte desses sedimentos, certo? Através da erosão. Então, olha só, aqui eu trouxe dois tipos principais de intemperismo para a gente entender. E o primeiro deles é o intemperismo químico, que é a ação da água, tá? Então, a água, ela atua. Veja bem, aqui a gente consegue ver cavidades, estão vendo só? Eu tenho aqui um bloco rochoso, e esse bloco rochoso, ele tá cheio de cavidades. Isso aqui, gente, é a água atuando. A água, ela vai batendo, batendo, claro que de uma forma lenta, né, a partir aí de muitos anos, e ela vai formando, olha só, essas cavidades. Ela vai literalmente dissolvendo, derretendo a rocha. Então, é um processo lento e contínuo, onde essa água vai fazendo uma reação química com os minerais que compõem essa rocha, e ali a gente vai tendo um processo de derretimento, de dissolução. Já viram aquele ditado popular? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Perfeito para o intemperismo químico. A água vai batendo, ela vai literalmente derretendo aquela rocha e vai formando essas cavidades. Depois eu vou trazer outros exemplos para vocês. E aqui é o intemperismo físico. O intemperismo físico, ele predomina em locais mais secos, aqui a gente tem a visão de um deserto, e eu vou ter a ação dos ventos principalmente.
tá? E esse intemperismo físico, ele vai fazer um processo de retirada de sedimentos. Tô vendo que aqui essa rocha está praticamente equilibrando, né, gente? Quer dizer o seguinte, no passado, né, num passado bem distante, a gente tinha um bloco rochoso inteiriço. Essa rocha, ela estava aqui inteiriça. Só que com o desgaste desse intemperismo, esse desgaste mecânico, onde o vento foi passando, desagregando, a gente criou aqui, olha, uma camada de rocha mais fina, mais estreita. Por quê? Quem que tirou todo esse material que estava aqui? O intemperismo físico. Então, ele literalmente vai desenhar essa rocha, vai retirar esses sedimentos, tá? Então, intemperismo químico, intemperismo físico. E agora a gente vai começar a falar dos tipos de erosão, né? Então, a gente viu os intemperismos que acontecem primeiro e agora a gente vai ter, posteriormente a isso, os processos erosivos. E os processos erosivos, gente, eles são contínuos. Enquanto nós estamos aqui conversando, enquanto vocês estão aqui tendo essa aula, os processos erosivos, eles continuam atuando. Se estiver chovendo, a gente vai ter a erosão das chuvas. Se tiver um dia de vento, a gente vai ter erosão dos ventos, né? Então, cada tipo de erosão vai causar, né, um impacto sobre o relevo, um impacto sobre o terreno. E a primeira que eu trouxe para a gente aqui é a erosão das chuvas, a erosão pluvial. A erosão pluvial, ela pode atuar de diversas formas, mas essa aqui é uma atuação que a gente teve muito esse ano. Na verdade, a gente tem todo o início de ano aqui no Brasil, quando é a época do verão, que tem as nossas chuvas, e a gente vai ter as encostas que começam a ceder. O que acontece? Quando a gente tira a vegetação, quando a gente coloca construções, às vezes, não tão bem feitas, com uma estrutura não tão rígida, tão sólida, e quando começa a chover, essa água, ela começa a entrar, né, aqui no solo,